Já o Wijnaldum, o volante holandês que atua no futebol da Arábia Saudita, foi de fato convidado por Memphis Depay para defender o timão. Te atualizo sobre o São Paulo. A busca por um meio atacante poderia incluir Igor Coronado do Corinthians. Falo também sobre as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Preciso te atualizar agora sobre o São Paulo e a busca por um meio atacante. Já havia contado no vídeo do fim de semana que o São Paulo tem dois alvos preferenciais para 2025. Um lateral esquerdo para substituir o Wellington e um meio atacante, um camisa 10. A avaliação dentro do São Paulo de que o tricolor hoje não tem um cara para armar o jogo. E o Lucas Moura e o Luciano não têm funcionado bem improvisados. Diante disso, o nome do Oscar é uma prioridade, embora exista pessimismo no Morumbis de que esse negócio possa acontecer, até diante das várias propostas que o Oscar terá. E aqui que surge uma possibilidade, mas, bom, deixa eu explicar. Durante o programa do Nicola desse domingo, com altíssima audiência, inclusive, alguns torcedores do São Paulo quiseram saber se Igor Coronado, do Corinthians, poderia ser um alvo. Jogador que perdeu espaço no timão, tem sido bem pouco utilizado, a reserva do Garro, também está atrás do Carrilho. Ganha 2 milhões de reais por mês, tem contrato até dezembro de 2026. É bem verdade que a partir do próximo ano ele deixa de ter direito a luvas e seu salário vai cair para algo na casa de 1.600.000 mensais. Mandei mensagem para o empresário dele, para o Rafael Brandino. Brandino, São Paulo te procurou? Existe alguma sondagem, alguma possibilidade desse negócio sair? E o Brandino disse, abre aspas, ninguém me procurou, não tem absolutamente nada e ele segue no Corinthians, fecha aspas. Igor Coronado, que em 42 jogos com a camisa do Timão, soma 4 gols e 5 assistências. Você, São Paulino, gostaria que quem fosse contratado para ser o 10 do tricolor? Não vale pensar em nomes extremamente caros, levando em consideração que o São Paulo não terá grana para enormes investimentos. Para falar sobre o Corinthians e mais uma especulação de nome midiático para o meio-campo. Na semana passada, o Macedo, que cobre o Corinthians, já havia afirmado sobre o sonho do Corinthians em fechar com um jogador de renome mundial para a função de meio-campista, alguém com características do Gerson. A partir daí começaram a surgir uma série de nomes. Já falei que o Pogba foi um nome criado pelo torcedor, mas não validado pelos dirigentes do Corinthians, a informação de que o salário é inviável. Agora, o outro nome a surgir é de Wijnaldum. Você deve lembrar dele, holandês, hoje com 34 anos de idade, pertence ao Al-Ettifaq e teve a sua carreira garantida nacional, teve a sua repercussão garantida mundialmente enquanto defendia o Liverpool. O Wijnaldum é muito próximo do Memphis Depay, o que lhe permitiria ser contratado. Só para explicar o contexto dessa história, uma página que cobre o Corinthians chamada Diário do Doutor afirma que o Memphis Depay comentou com outros jogadores do Corinthians que o Wijnaldum recentemente o procurou para perguntar, e aí, como é que estão as coisas no Corinthians? É legal jogar aí, a torcida é bacana, e a cultura brasileira? Seria o Wijnaldum sondando o seu grande amigo da seleção holandesa sobre o Corinthians. Timão assegura que não há proposta e que nem parou para pensar nesse nome. Até porque, e é aqui que vem o problema grande, o Wijnaldum tem um contrato espetacular no futebol saudita. O vínculo dele com o Al-Ettifaq termina em junho de 2026. E ele ganha por lá 7.700.000 reais por mês. Só para vocês terem uma ideia, é muito mais do que ganha o Paul Pogba na Juventus da Itália. Muito fora da realidade corintiana, o Timão hoje, ainda que conte com a ajuda de um patrocinador, não poderia bancar nada acima de 2 milhões de reais por mês. Ah, Nicola, mas eu ouvi que o Wijnaldum está disposto a buscar novos desafios. Se ele topasse aceitar uma redução drástica desses 7.700.000, poderia até haver um acordo, mas nem sei se esse cara seria um midiático que garantiria a venda de camisas, produtos e tudo mais. Não é fácil buscar um volante que tenha capacidade técnica, mas que também entregue nessa parte de marketing. Só para fechar em relação ao Timão, depois da rodada do fim de semana, com vitória importante diante do Vitória em Salvador, a quarta consecutiva, algo que o Corinthians não conseguia no Campeonato Brasileiro desde 2020, as chances de rebaixamento caíram para 0,5%.
menos de 1%, de acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais. O pessoal de matemática dessa universidade está sempre atualizando sobre as projeções e possibilidades de título e rebaixamento. Corinthians, já fora da briga contra o rebaixamento, vai brigar nas rodadas finais do Brasileirão por uma vaga na Libertadores da América. E você acredita nessa possibilidade? Já usa o espaço para comentário para deixar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Gabriel de Carvalho, Nicola, e as suas notícias ruins sobre o Corinthians? Me desculpa, você diz que não gosta do Corinthians, mas não é o que representa. Gabriel de Joinville. Gabriel, vamos lá. Tem notícia ruim quando existe notícia ruim, tem notícia boa quando existe notícia boa. O Corinthians vence a 4ª partida consecutiva. A notícia pós-jogo foi de que o Corinthians entrou na briga por vaga em Libertadores da América. Hoje eu dei a declaração do Hugo Souza, descartando não, mas saindo pela tangente em relação ao Grupo City. Enfim, Gabriel de Carvalho me tira uma dúvida. Tem alguma informação da Ambev no Corinthians? Pesquisa com suas fontes, por favor. Gabriel, estou printando a sua mensagem. Confesso que não havia ouvido nada. Vou mandar para uma pessoa muito próxima ao presidente Augusto Melo para ver o que a gente... Peraí. Boa noite. O senhor vai bem? Vai bem? Mandei aqui, tá? O Rafinha Melchior, o Hinaldo, volante ex-Liverpool no Corinthians, salve aqui de Aveiro, Portugal. Rafinha, deixa eu só ver como é que é a situação do Hinaldo. O Hinaldo. Peraí, o Hinaldo, o gol. Deixa eu só ver onde ele tá, eu nem lembro, nem sei onde ele tá. Ele era jogador do Liverpool, holandês, em outros tempos, não dá para chamar de midiático, né? Deixa eu ver onde é que ele tá. Tá no Al Ittihad, Arábia Saudita, contrato até temporada de 12 jogos, 1 gol e 1 assistência. Segunda temporada lá, teve na Roma e no PSG depois de sair do Liverpool, tá? Não ouvi nada, mas vou tentar descobrir para vocês. Da G9, tá? Fábio Pantoja perguntando sobre Gabigol no Corinthians. Nicola fala sobre as dívidas do Corinthians e a possibilidade de Hugo Souza ir para o Grupo City William da Flórida. William, ontem o Hugo foi perguntado depois da vitória contra o Vitória, 4º triunfo consecutivo do Corinthians no Brasileirão, algo que não acontecia desde 2020. Ele falou, perguntaram, e aí, e o Grupo City? Ele saiu pela tangente, ele não respondeu, nem confirmou que tem proposta, nem que não tem. Mas diz que confia muito no presidente do Corinthians e se o presidente está cravando que ele fica, ele entende que ele fica. O Corinthians tem 2 problemas para resolver. Um é a compra junto ao Flamengo. Na teoria, o Corinthians precisa apresentar um fiador que o Flamengo aceite para parcelar 5 milhões de reais em 4 vezes. O segundo problema, e aí se o Flamengo não aceitar esse fiador, o Corinthians vai precisar encontrar grana para pagamento à vista, com um detalhe importante. A prioridade do Corinthians para comprar o Hugo Souza se encerra em 30 de novembro. A partir de 1º de dezembro, o Corinthians deixa de ter essa opção de compra por 5 milhões de reais, e aí ele passa a competir com o mercado. Em relação a segunda questão do Balbuena, 6 milhões e 900 mil reais é a dívida do Corinthians com o Balbuena. O Balbuena foi à FIFA e conseguiu transfer ban, ou seja, a proibição do Corinthians em inscrever atletas. Também vai precisar ser resolvida essa questão, tá? Rapaziadinha boa, ficamos aí com o nosso giro de notícias do Corinthians, informações atualizadas para você ficar por dentro de tudo, não tá perdendo nada. Chega deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando também o sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo. E é isso aí, um grande abraço no coraçãozinho, até o próximo vídeo, vamos que vamos.